Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo dois educadores que participaram do Seminário Nacional de Arte e Educação aqui em Montenegro, na Fundarte. São eles a professora de Artes Visuais, Duda Gonçalves, e o professor de música, Federico Garilho. Muito boa noite, Duda. Boa noite. Boa noite, Federico. Boa noite. A Duda, que trabalha na Universidade Federal de Pelotas, né? Mas que conhece bem Montenegro, trabalhou, já tem longa história com a Fundarte, com a UERGS aqui em Montenegro, né, Duda? Eu tenho uma filha montenegrina. Que Mesmo? Exato. Ah, tá. Achei que era uma força de expressão, literalmente. Eu sempre digo que lá tive no pé do morro, porque bom. foi no Hospital Montenegro, Tá. né? Então abri a janela e diante de mim estava o gigante, né? Ou a gente diz O aqui São que João. tomou a água do Rio Caí. Também, exatamente, se me diziam na época, né? Que eu cheguei, 2 anos depois que eu cheguei aqui para trabalhar na UERGS, eu acabei então, né? Concebendo a minha filha. Então o seminário tem um gostinho especial também, porque é rever amigos, a Fundarte. Exato. Então, eu tenho vindo seguidamente para cá, então os laços ainda, né, são laços muito estreitos, né, eu tenho muito apreço, né, aprendi muito aqui, né, trabalhando na UERGS e na Fundarte, tenho muitos amigos. E aqui também é o lugar da interação, né, que eu posso também falar de artes visuais, mas diferentes de outros locais, também poder me envolver com as outras linguagens, né, com a música, com a dança, com o teatro, né. Perfeito. Então né, é uma experiência assim pungente, assim. Né? O Federico é professor na Argentina, em Buenos Aires, mas também já veio ao Brasil várias vezes, inclusive aqui ao Rio Grande do Sul e a Montenegro, né, Federico? Sim. Por isso fala o português tão bem como vocês vão perceber. Pois eu não sei. Mas sim, eu vim para aqui pela primeira vez no ano 2010. Fui convidado para o seminário. Deu certo, eu acho, porque depois fui convidado mais uma vez no ano 2015 para fazer um recital de piano e canto com um colega meu, argentino. E também acho que deu certo, porque fui convidado mais uma vez para vir no seminário deste ano. Então, realmente estou muito contente. Eu sinto que a Fundarte é uma segunda casa para mim, como o Brasil um segundo país. Que bom, que coisa boa. E realmente sou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando experiências com outros professores e também com os participantes das oficinas. Tá, eu ia começar perguntando para a Duda, mas eu vou perguntar para ti pelo seguinte. Nós temos nesse ano um tema muito interessante do seminário, que é o ensino das artes em tempos de crise. Mas já que nós temos um argentino aqui, Duda, e claro que nós conhecemos melhor a realidade do Brasil, eu te pergunto, Federico, a Argentina também tem uma crise forte econômica, também sente os efeitos desta crise, e eu queria saber de ti como é que esta questão é encarada neste país vizinho, o ensino da arte em tempos de crise na Argentina. Para começar, eu penso que a crise sempre existe, só que tem diversos níveis. A crise existiu e provavelmente vai continuar existindo. O que tem de bom lá é que as pessoas são muito responsáveis com as irresponsabilidades do governo. Então, quando o governo, por exemplo, diz que vai baixar o salário dos professores, certo, os professores pegam a universidade, fazem aulas abertas, aulas na rua mesmo. Então, até os estudantes participam disso. Então, acho que a Argentina tem uma cultura de não ficar de braços assim, cruzados. Quando o povo fica, não sei como, provocado por alguma decisão política, o povo responde. E a gente teve uma crise educativa que ainda não está completamente caminhada, porque o governo retirou muitos subsídios da educação e a cultura, mas a gente não fica tranquila com isso e a gente conversa, faz intervenções na rua, faz aulas abertas na cidade. Então é uma maneira de apresentar o problema para o resto da sociedade. E eu acho que isso é bom, é necessário ao mesmo tempo.
Bom, Duda, já identificamos um ponto em comum entre Brasil e Argentina, né? Fora outros que nós já sabemos, que é o corte, que sempre acontece em momentos de crise econômica. Um dos primeiros setores tira de cultura, tira da arte, né? E coloca esses setores em condições secundárias, né? Então, recentemente a gente teve que lutar, né, pela não extinção, né, do Ministério da Cultura. A gente vem lutando também, né, pela não extinção, né, da disciplina de artes, porque é isso que acaba, né, resultando assim, no ensino médio fundamental. Quando em algum momento ela passa a ser facultativa, né, ela passa a ser uma disciplina que é coadjuvante, né? Isso, uma categoria menor em comparação, por exemplo, com português e matemática, exato, né? Exato, né? Então, a gente tem também uma luta constante. Agora eu estou até me lembrando assim, de algum momento aqui também que eu fiz parte. Então a luta continua. Então, para que a gente possa mostrar a importância, né, da cultura artística, né, do ensino das artes, né, do fazer, né, artístico, da constituição do sujeito, né, como um sujeito que é pensamento e sensibilidade, né? Essa busca por essa educação íntegra, né? A gente luta constantemente por esse processo educacional que também visa, né, fazer com que o sujeito singularize, né, os processos, né, de constituição do saber, né, que o sujeito seja crítico, né. Então a importância, né, obviamente, de uma sociedade, né, que possa ser dona, né, né, que possa conduzir, né, o seu a sua trajetória, o seu percurso, né? Digo assim, que as pessoas possam se pensar como produtores e não só como consumidores. Eu pensando largamente, eu acho que a arte, ela promove tudo isso. E aí eu estava me lembrando assim que em algum momento já passei por várias lutas, né? Então eu sou formada em artes desde 97, né? E então lutando assim como artista, né, por espaços para expor, né, por subsídios também para poder produzir, né, para reconhecimento também, né, da sociedade como um todo, das instituições, né, das instâncias políticas. E depois como professora, né, eu fui professora da UERGS, a gente fez uma luta imensa aqui, né, em Montenegro, para manter a UERGS. Essa luta permanece, inclusive, então, ela é uma luta, eu diria que permanente, pela manutenção da UERGS, né, porque ela está, parece que sempre sujeita a alterações governamentais que colocam em xeque, né, a viabilidade da UERGS. E quando se fala de UERGS, quais são os primeiros cursos da UERGS, que são os menos importantes para boa parte das pessoas? Os cursos de arte. Exato. Né? Então é uma luta constante mesmo, né? E hoje lutamos também com um pensamento em o artista como um vagabundo, né? O artista como... E eu digo assim, ao mesmo tempo somos, né? Porque como pensar, não processar a criação se a gente não tem um tempo livre, né? Claro. Se a gente não tem... Então todo um processo assim, né, de tentativa de se revelar, né, o como, né, o ensino da arte, né, ela pode transformar e recriar o sujeito dentro ou nos tempos de crise, dentro da crise ou nos tempos da crise. É como que, né, a gente pode criar mecanismos, né, para se rediscutir, se redesenhar, né, se transformar nesses momentos que são os momentos que a gente vive hoje, né? Ô Federico, nós temos aqui no Brasil a imagem de que na Argentina o nível de acesso à arte e à cultura
maior aqui no Brasil. Isso de fato ocorre, isso em função desses momentos de crise, como tu falavas antes, vem diminuindo, ou como é que isso é trabalhado, esse acesso à cultura e às artes na Argentina? Pois eu acho que acesso à cultura tem as mesmas limitações que tem aqui, só que a população é bem menor. Então acho que a primeira questão é isso. Mas eu fiquei pensando uma coisa que você diz, e eu acho que a arte deve provocar. E toda provocação espera uma resposta. Então, por isso também a arte às vezes é considerada perigosa. Porque ela responde. Responde com pensamentos críticos, pensamentos que não aceitam as coisas como devem ser. Então, o valor da arte está aí mesmo, na capacidade de provocar, de fazer que a pessoa deva necessariamente decidir e pensar. E o pensamento, a gente sabe que sempre pode ser perigoso para algumas estruturas de poder. Essa provocação da arte aqui no Brasil tem encontrado uma certa resistência de setores extremamente conservadores, reacionários, que têm reagido a isso, tem inclusive promovido ameaças e boicotes a exposições, né, uma espécie assim de volta de censura. Na Argentina, esses setores também têm crescido? Não, acho que não, a gente já superou essa situação. O que acontece é o seguinte, o governo militar dos anos 70 na Argentina foi realmente violento. E acho que a nossa sociedade já superou essa instância. A gente não aceita isso. Não aceitamos. Inclusive, sobre isso tem uma coisa muito interessante. O campo das artes na Argentina trabalha isso, eu quero ouvir Duda também, claro, mas me parece que trabalha isso de uma maneira, para mim, claramente muito mais forte que aqui no Brasil. O cinema argentino, a música argentina, trabalha isso, mostrando realmente, denunciando o que aconteceu no período da ditadura militar argentina de uma maneira muito forte, né? É que justamente por isso, porque a arte ficou em silêncio durante muito tempo. Então, quando essa voz aparece novamente, aparece com uma força incrível, e que tem uma vida no tempo que eu acho, ou espero, não tenha limite. Eu acho que tem a ver com uma quantidade de tempo que essas vozes ficaram no silêncio, forçadas para ficar no silêncio. A gente tem isso também aqui, né, Duda? Claro, mas os argentinos trabalharam isso, me parece que melhor. Bom, né, o panorama, né, a discussão brasileira hoje, né, a gente tem uma polaridade de pensamentos políticos hoje, né? Inclusive um lado político que pressupõe que é necessário voltarmos a uma ditadura. Né? Exato. Ou que não houve uma ditadura tão forte assim. Ou que não houve uma ditadura, né? Então a gente tem, obviamente, fatos, né? Informação de que também foi cruel aqui a ditadura, né? Então, obviamente que se constrói fantasias, né? Se constrói e se destrói também, né? Com a história, dependendo, obviamente, da maneira como se quer, né? Profetizar, né? Processos ideológicos, né? E de poder. Mas a gente tem também uma arte de resistência muito forte. A gente teve na própria ditadura, nos anos 70, né, artistas contundentes, assim, né, como o Hélio Oiticica, né? Então, por isso que eu digo, a crise para a arte, ela é uma potência, né, também, né? Porque, assim, o artista, ele só produz se ele é livre. Então, ele tem que encontrar alternativas, né, para essa liberdade, né? Ou para expressar, obviamente, algo que possa, né, conduzir a uma ideia de liberdade, não só sua, como social também, né? Tem um filósofo francês que diz assim, a natureza da arte, ela é pública, né? Então a gente faz arte para o outro, né? Então então a constituição da liberdade passa, né, no modo como eu posso, obviamente, potencializar essa liberdade no outro, né? Então há muita produção hoje falando, né, então que a gente vai ver, né, de condições assim que são sociais, de gênero, né? E o Queer Museu que fechou, o Santander, mostrava
Isso historicamente, porque tinham produções lá dos anos 60, né, 50, né, e produções atuais que falavam de transformações, né, de pensamentos em torno, sim, né, de diferenças, né, diferenças sociais, diferenças de gênero, de diferenças históricas, né. E o que eu acho que é o mais importante de tudo dentro dessa possibilidade da arte é mostrar que o mundo é assim, mas é assim, e é de outra maneira, né? Porque, né, os modos e se respeitar e poder entender e conviver com a diferença, né? Então, o processo de resistência é esse. Né? O nosso processo de resistência dentro da arte é isso, é promover a diferença, né? É apontar que tu podes ver desta maneira, mas que tu podes ver de outra maneira também, né? O Queer Museu que se junta àquilo que o Federico falava, né? Que também pergunta do crescimento dos setores mais reacionários que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Isso te assusta, te surpreende, à medida em que, por exemplo, dentro da máxima ignorância possível na discussão sobre o queer, alguém que nunca foi a um museu determinou isto é arte, aquilo não é arte. Isso é uma discussão que é muito delicada e ao mesmo tempo, né, que necessita ser discutida. Né? Então, eu acho que eu acho que todo sujeito deve opinar, né, pelo que ele quer ou não ver. Quem é que vai dizer para mim por que irá dizer que eu posso ver tal coisa e não outra? Então isso para mim é fundamental, né? Eu poder ter as minhas escolhas, né? Então essa é a discussão que a gente tem que ter, né? Quer dizer, se eu não quero ir lá, né, naquele museu ver tal obra, não vá, né? Não vá, mas bom, né? Deixa que o outro possa, né? Deixa que aquilo possa ser, né? Se não para aquele, né? Potente para um outro, né? Então, cercear, né, cercear alguém, né, de poder se afetar, né, com o mundo, com as coisas, que para mim é um retrocesso, né? Para mim é um retrocesso. Pelo que eu entendi, então, né, Federico, nesse sentido, a Argentina está um passo à frente, né, de ter passado por isso e a partir desse exemplo da ditadura e a sociedade mesmo reagindo com relação a isso, posicionando-se através da arte, inclusive com várias obras de diferentes setores, mostrando isso. Passou dessa fase de alguém querer dizer que não houve ditadura ou de que ela deveria voltar. Esse tipo de voz a gente não ouve, né? Não, já não. Não, já não. Pode acontecer alguma vez, mas são vozes completamente isoladas e já não tem impacto na realidade. Quer dizer, sempre vai ter alguma pessoa que tem essa ideia, que acredita nisso, mas já não tem força. São vozes isoladas que ficaram no tempo e no espaço, afortunadamente. Acho que isso tem a ver, inclusive, com a própria lição que a Argentina deu também, melhor que nós, no sentido de passar essa história limpa, inclusive condenando generais que participaram daquele processo, né? Sim, isso foi bom e foi necessário. Foi necessário ter feito isso com claridade, com honestidade, para a gente poder superar o momento e ter a liberdade de produção que temos agora e ter a força para cuidar essa liberdade de produção, de pensamento, de aceitar outras vozes, outras leituras da realidade. Quem pode ser o que é a realidade? Quem pode ser o que é a arte? Acho que nesse sentido, né, da história se relaciona com a arte, né, no sentido de realmente de passar essa história ali. Talvez isso aqui ainda não tenha sido feita essa lição que a gente não nos deu, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda tem. Eu acho que tudo tem uma tendência também, tudo é tendencioso, né? Quer dizer, a gente não pode dizer, não é um pensamento hegemônico, né? Não é um pensamento de todos, né? Nem todos apoiam esse outro lado, vamos pensar, né? Essa outra discussão da necessidade de se voltar atrás, né? De se retomar processos históricos, né? Condenáveis, né? De cerceamento, né? De censura, então também eu vejo assim que
que isso é que é um alento também, né? Que talvez na Argentina tenha sido mais potente, né? Que são os movimentos sociais, né? Que a gente viu, os mais diversos, né? Solicitando, né? Essa punição, né? Essa resposta, né? Em relação a isso, a gente vê no Chile também, né? Coisas que aqui a gente não tem muita clareza. A gente vê fatos históricos, né, que a gente conhece, assim, que são isolados, né, mães que perderam, mas não um coletivo de mães, né, me parece ainda a gente tem que aprender a se fortalecer na comunhão, na conjunção, na coletividade, né, aqui. Posso estar dizendo uma asneira, né? Assim, mas eu acho que tem uma diferença nesse sentido, né? Sim. A gente vê assim uma luta às vezes muito solitária de familiares, por exemplo, né? Que tiveram filhos, né? Torturados na época, né? E ainda, então, acho que ainda, né? A gente almeja, né? Um pouco essa justiça, né? Dentro desse contexto, né? Do que a gente não viu ainda, né? E que obviamente foi fruto, né, de um cerceamento, né, de um outro, né, pensamento, né, na época, né? Perfeito. Federico, uma outra questão que eu queria saber é o seguinte: a gente falou muito aqui dos investimentos do poder público em cultura, né? E as empresas, o setor privado na Argentina tem apostado, existem leis de incentivo para que as empresas também financiem investimentos culturais? Sim, existe a lei de incentivo cultural, mas falando sério, ninguém sabe muito bem como é que ela funciona. Na maioria das vezes é o próprio governo federal quem faz os apoios relevantes à cultura, porque a lei existe, mas ainda não está se desenvolvendo com claridade na realidade. Tecnicamente ele existe, mas principalmente o governo federal quem ajuda ou não ajuda, depende, para os setores culturais e artísticos. E no Brasil a gente está evoluindo com relação a isso? O setor privado tem investido mais, as leis de incentivo funcionam? Ou poderiam ser feitos ajustes? Né? Você fala muito da Lei Rouanet, por exemplo, mas, enfim, de uma maneira geral, o poder público, já que está em tempos de crise, permitir ou incentivar, de alguma forma subsidiar, que empresas, que o setor privado aposte em projetos culturais? Acho que os maiores recursos destinados, né, à produção, acho que eles são muito centralizados no Brasil, assim. Né? A gente pensa muito em São Paulo, onde, né, o circuito é mais potente da produção, tem mais galerias, tem mais museus, né? As leis de incentivo à cultura, né, quer dizer, são leis de captação de recurso, né, privado, e eu não vejo também assim uma grande movimentação, né, do setor privado, né, uma movimentação em torno desse investimento, né, numa marca cultural, né, um vínculo com a cultura, né, artística. Eu acho ainda que é uma questão dessa importância, de pensar a importância, né, da arte dentro de uma sociedade, né, e da sua fruição, né, quer dizer, formação, fruição, né, promover isso, políticas públicas, né, então, que também pudessem incentivar, né, de alguma maneira, né, um investimento também, né, público e privado, né, nas produções mais diversas, né. Eu acho ainda que a gente tem que caminhar para, né, para poder, obviamente, inserir no movimento, vamos pensar, no movimento da economia também, né, essa economia cultural e artística, né, como possibilidade de investimento, e, né, eu acho que a gente ainda sofre, né, muito com pouco investimento, assim, né, o artista acaba tendo que produzir e ao mesmo tempo investir, né, pagar pela sua produção, né, e isso é comum, né,
por exemplo, se a gente pensar assim, por exemplo, exposições, a gente tem aqui um exemplo, né, no Rio Grande do Sul, poucos, por exemplo, salões, né, de arte, vamos pensar em artes visuais agora, né? Claro, poucos claro. salões, a gente tem poucos salões. Os salões geralmente são os que premiam, né, os que dão um prêmio, né? E a gente tem aqui na Funarte, né, um salão, mas são poucos, né? Então, geralmente, por exemplo, tu vai uma exposição de artes visuais, tu é cedido o espaço, te dão um convite, a divulgação e tu arcas com o resto todo, né? Então, ainda talvez tenha que se achar brechas, né, para que se possa, obviamente, encontrar, né, possibilidades assim de um investimento mesmo, né, na produção, investimento capital, assim, na produção. Assim, né. Tá bem. Duda, muito obrigado pela participação. Agradeço. Frederico, muito obrigado. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem, às 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá!